Existe uma pergunta que divide mais de 2 bilhões de pessoas. Pergunta essa que já ergueu impérios, separou famílias e derramou muito sangue ao longo da história. É ela que separa quem acredita que um homem Roma fala com Deus, de pessoas que acham que o Espírito Santo fazem pessoas caírem no chão aos prantos. Todos leram a mesma Bíblia, todos seguem o mesmo Jesus, mas construíram muros inimigos. Por quê? A resposta está em uma única pergunta e ela muda tudo. Sejam todos bem-vindos ao Decifra Caio, o cara que não é pastor, não é teólogo acadêmico, é só um curioso que gosta de ler, pesquisar e entender como o mundo funciona. E hoje aqui no canal a gente vai decifrar algo que afeta literalmente 1 a cada 3 seres humanos vivos. Se você ainda não é inscrito, clicou no vídeo porque gostou do assunto, esse é literalmente o tipo de conteúdo que a gente trata aqui nesse canal. E se esse vídeo acrescentar algo para você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso ajuda a gente demais a alcançar mais pessoas. E sem mais delongas, bora pro vídeo. O cristianismo é, sem dúvida, a maior religião do mundo. São mais de 2,6 bilhões de pessoas espalhadas por todos os continentes. De favelas da América Latina a monastérios nas montanhas na Grécia. De mega igrejas no Texas a igrejas coptas no coração do Egito. Todas compartilham o mesmo texto sagrado, o mesmo personagem central, Jesus Cristo. E ainda assim, as diferenças entre elas são tão profundas que às vezes parece que estamos falando de universos completamente distintos. Num domingo qualquer, enquanto um bispo ortodoxo canta em grego uma liturgia com séculos de história, do outro lado do mundo, um pastor neopentecostal realiza uma sessão de libertação com microfone e banda ao vivo. Ambos se consideram cristãos, ambos acreditam na ressurreição de Jesus, mas praticamente tudo é diferente. Então, de onde vêm todas essas divisões? A resposta nasce de uma única pergunta, que parece simples, mas tem consequências enormes para quem escolhe respondê-la de um jeito ou de outro. A Bíblia tem mais autoridade que a igreja? Se você responde que sim, que a Bíblia é a autoridade suprema acima de qualquer tradição, bispo ou organização religiosa, você está do lado protestante e evangélico deste mapa. Se você responde não necessariamente, que a Bíblia e a tradição da igreja caminham juntas com igual peso, você está do lado do que chamamos de cristianismo antigo. É nessa divisão fundamental que a gente vai se orientar hoje. E o que você vai encontrar ao longo desse vídeo é que por trás de cada nome, de cada denominação, existe uma lógica interna coerente. Nenhuma dessas tradições é aleatória. Cada uma delas é a resposta a uma pergunta real. E vamos começar por aqueles que acreditam que Bíblia e tradição caminham lado a lado. Esse é o chamado cristianismo antigo e o seu maior representante é a Igreja Católica Apostólica Romana. Com mais de 1,3 bilhões de fiéis, ela é a maior organização religiosa do planeta. Sua influência é especialmente forte na América Latina, no sul da Europa, nas Filipinas e em boa parte da África. E diferente do que muita gente imagina, ela não é apenas uma comunidade espiritual, é uma estrutura visível, hierárquica e global, cujo ponto mais alto é o Papa. Para os católicos, o Papa é o sucessor do apóstolo Pedro, aquele em que Jesus teria dito: "Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja". Essa sucessão garante uma continuidade que, para eles, conecta diretamente o catolicismo de hoje com os primeiros cristãos do século. Mas o que sustenta a fé católica não é só a Bíblia, é também a tradição apostólica, o conjunto de ensinamentos transmitidos pelos primeiros cristãos, oralmente, pelo exemplo e pelo magistério, ou seja, o ensino oficial dos bispos em comunhão com o Papa. Na prática, isso significa que ler a Bíblia sozinho para os católicos não é o suficiente e pode até ser perigoso. A igreja, nesse sentido, existe para guiar, interpretar e ensinar. A vida do fiel, por sua vez, gira em torno dos sacramentos, que para os católicos não são só símbolos, mas canais reais pelas quais Deus age no mundo. O mais central é a Eucaristia, a missa, onde ocorre o que chamam de transubstanciação. O pão e o vinho se transformam,
de verdade no corpo e no sangue de Cristo. Não como metáfora, mas como doutrina oficial. A salvação nesse contexto não é um evento pontual, não é o momento em que você aceita Jesus. É uma jornada de fé e obras, com quedas e levantas, onde a igreja te acompanha através da confissão, da comunhão e dos demais sacramentos. Mas espera aí que eu já falei sobre sacramento algumas vezes aqui nesse vídeo, e esse conceito ele vai aparecer muito daqui para frente. E antes de continuar, eu preciso explicar o que isso significa de verdade, porque é exatamente aí que acontecem as maiores brigas teológicas. Um sacramento é um ato visível através da qual Deus transmite a sua graça. A água, o pão, o vinho, os gestos, as palavras, coisas concretas e palpáveis que, para certas igrejas, são canais de ação divina. Não lembretes, não símbolos, momentos em que algo real acontece no plano espiritual. Os católicos romanos e ortodoxos reconhecem 7 sacramentos: batismo, confirmação, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem sacerdotal e matrimônio. A maioria dos protestantes, por outro lado, reconhecem apenas 2, batismo e santa ceia, por serem os únicos que Jesus instituiu explicitamente nos evangelhos. E muitos deles nem chamam de sacramento, preferem um termo ordenança, porque para eles esses atos são obediência, não transmissão de graça. Dito isso, chegamos à segunda grande família do cristianismo antigo, os ortodoxos bizantinos. São cerca de 260 milhões de fiéis, e eles são a religião majoritária na Rússia, Grécia, Ucrânia, Romênia, Sérvia e Bulgária. Assim como os católicos, os ortodoxos acreditam que a tradição tem o mesmo peso que a Bíblia. Mas há uma diferença fundamental: eles não aceitam um papa com um poder supremo. Em vez de uma hierarquia centralizada, funcionam como uma família de igrejas irmãs, independentes. Cada uma tem seu patriarca, todas compartilham a mesma fé, sacramentos e liturgia. As decisões importantes são tomadas em conjunto, em sínodos e concílios. Se você entra em uma igreja ortodoxa, a experiência é marcante. Ícones por toda parte, venerados com beijos e velas, corais cantando em capela por horas, incenso no ar. Eles chamam a liturgia de janela para o céu e levam isso a sério. Quanto à Eucaristia, eles também acreditam na presença real de Cristo, mas, diferente dos católicos, não tentam explicar o mistério com termos filosóficos, preferem deixá-lo em aberto. Dentro do cristianismo antigo ainda existem 2 grupos que muita gente não conhece, mas que carregam algumas das histórias mais fascinantes do mundo. Os ortodoxos orientais, que não devem ser confundidos com os bizantinos, somam cerca de 60 milhões de fiéis e incluem os coptas do Egito, a igreja etíope, os armênios, os siríacos e os eriteus. Todos se veem como guardiões da tradição apostólica, mas com expressões culturais muito próprias. Os etíopes possuem um dos cânones bíblicos mais amplos do mundo, incluindo o polêmico livro de Enoque, que foi excluído da Bíblia pela maioria das outras tradições. Eles também afirmam guardar a Arca da Aliança na cidade de Aksum, uma afirmação que fascina arqueólogos e estudiosos até hoje. Os armênios foram o primeiro povo a declarar o cristianismo como religião oficial do Estado, em 301 depois de Cristo. E sua fé está profundamente entrelaçada com a memória do genocídio que sofreram no século XX. Os siríacos, por sua vez, preservam cânticos em aramaico, a língua do próprio Jesus. Por fim, a Igreja Assíria do Oriente, às vezes chamada de Nestoriana, embora seus membros rejeitem esse nome. É uma comunidade pequena, de menos de 500 mil fiéis, localizada no Irã, Iraque, Síria e na diáspora. Seu traço mais impressionante é conservar uma das liturgias mais antigas do mundo, rezada em aramaico, com orações que remontam o século II. Imagine participar de um culto que usa praticamente as mesmas palavras que os primeiros cristãos usavam 1800 anos atrás. Essa igreja teve um impacto missionário extraordinário, levando o cristianismo pela Rota da Seda até a China e a Índia, séculos antes dos missionários ocidentais chegarem por lá. Então, recapitulando,
Se você acredita que a Bíblia e a tradição da igreja têm autoridade equivalente, você está no primeiro lado do mapa, cristianismo antigo. Mas se você acredita que a Bíblia está acima de tudo, acima de qualquer papa, concílio ou tradição humana, aí a gente entra em outro universo completamente diferente, o protestantismo. O protestantismo nasceu lá no século XVI, com a ideia explosiva, a de que a igreja havia se afastado das escrituras e que era hora de voltar à fonte original. O lema da reforma foi sola scriptura, ou seja, somente a escritura. A Bíblia como árbitro final, acima de qualquer papa ou tradição. Mas se todos os protestantes concordam com isso, por que existem tantas denominações diferentes? Porque a partir do momento em que você coloca a Bíblia como autoridade máxima, surgem perguntas práticas, as quais cada grupo responde de uma forma diferente. Quem pode ser batizado? O que acontece na ceia do Senhor? A salvação depende da nossa escolha ou apenas de Deus? Os milagres ainda acontecem hoje? É nessas perguntas que a árvore protestante se ramifica e os galhos ficam cada vez mais distantes uns dos outros. Os anglicanos são o primeiro caso interessante. Com cerca de 85 milhões de membros e crescimento expansivo na África, eles são protestantes, mas conservam a estrutura episcopal, ou seja, bispo, sucessão apostólica e liturgias solenes. Visualmente, uma igreja anglicana pode parecer quase idêntica a uma católica, mas em doutrina são protestantes. A última autoridade está na Bíblia, não em um papa. O que une os anglicanos não é um líder, mas um livro, o livro de oração comum. E curiosamente, dentro da própria denominação, existe uma enorme diversidade. Em uma cidade você pode encontrar uma paróquia que parece uma missa e em outra parece um culto evangélico contemporâneo. Os luteranos, com cerca de 77 milhões de fiéis, majoritariamente na Alemanha, Escandinávia e parte dos Estados Unidos, foram os primeiros a se separar formalmente de Roma. Martinho Lutero, em 1517, não queria fundar uma nova religião, queria reformar a que existia. Mas o que ele propôs era revolucionário demais. Ele propôs que a salvação não se conquista com atos, confissões ou indulgências. Ela é recebida gratuitamente pela fé. Essa doutrina, chamada de justificação somente pela fé, foi a faísca que acendeu a reforma protestante e continua sendo o coração da teologia luterana. Em relação à ceia do Senhor, os luteranos têm uma posição intermediária. Não é apenas símbolo, mas também não é transubstanciação. Falam em consubstanciação, ou seja, Cristo está presente junto com pão e vinho, mas sem que eles percam a sua natureza física. Já os metodistas, com cerca de 60 milhões de membros, especialmente nos Estados Unidos, Reino Unido e Coreia do Sul, se assemelham aos luteranos na sua estrutura, mas divergem em um ponto teológico central, o livre-arbítrio. Eles abraçam o arminianismo. Para os metodistas, a graça de Deus chama a todos, mas o ser humano tem a capacidade e o poder real de aceitar ou rejeitar esse chamado. John Wesley, o fundador, revolucionou a Inglaterra no século XVIII. Ele tirou a religião do conforto dos templos e foi pregar ao ar livre, direto para a classe operária suja de carvão. Ele exigia que a fé não fosse apenas teoria, mas um método de vida com disciplina extrema, oração e compromisso social visível. Não por acaso, os metodistas construíram hospitais, orfanatos e foram atores fundamentais no movimento abolicionista. Mas aqui entra a grande contradição do movimento. Embora tenham nascido lutando por liberdade e união, o metodismo tem um histórico de rachaduras amargas. Nos Estados Unidos, no século XIX, antes da Guerra Civil, a igreja se partiu ao meio, com metodistas do Sul usando a própria Bíblia para justificar a posse de escravos, rasgando assim o ideal dos seus fundadores. Hoje, a história se repete. A denominação vive um novo cisma global severo, com milhares de igrejas se separando por discordâncias irreconciliáveis sobre pautas morais e a comunidade LGBT. A mesma estrutura que foca na liberdade individual frequentemente descobre que é muito difícil manter a casa unida.
presbiterianos chegaram a uma conclusão diametralmente oposta à dos metodistas. Para eles, o ser humano está tão corrompido pelo pecado que jamais escolheria Deus por conta própria. Portanto, a salvação depende inteiramente de Deus escolher o ser humano e não ao contrário. Esse conceito se chama de predestinação, desenvolvido principalmente pelo reformador João Calvino. É uma ideia que muita gente acha difícil de engolir, mas dentro da lógica reformada, ela tem uma coerência interna forte. Se Deus é soberano sobre tudo, a salvação não pode depender da vontade e falha humana. Os presbiterianos somos cerca de 75 milhões de membros e tem um detalhe curioso: não há bispos. A igreja é governada por conselhos de pastores e anciões eleitos democraticamente. Esse modelo influenciou o desenvolvimento das democracias ocidentais e fundou gigantes da educação, como Princeton lá nos Estados Unidos e no Brasil a Faculdade Mackenzie. Mas aqui entra um contraponto sombrio. Na Genebra de Calvino, a intolerância levou opositores teológicos à fogueira. E hoje, essa mesma estrutura democrática virou uma máquina de divisões. No Brasil, a denominação sofreu uma fragmentação brutal. A primeira a romper foi a presbiteriana independente, no início do século XX, por causa da questão maçônica, uma rachadura que pesou sobre a presença de maçons na igreja. A partir daí, o abismo só cresceu. Hoje temos a presbiteriana do Brasil, que é a mais conservadora, a independente, a unida e várias outras, divergindo em temas ferrenhos, como a ordenação feminina ao pastorado, que umas adotam e outras repudiam. Surgiu até mesmo a presbiteriana renovada, que pegou a rígida teologia calvinista e misturou com os dons pentecostais e ao falar em línguas. No fim das contas, a denominação que mais prega a soberania absoluta de Deus acabou rachada pelas disputas e vaidade dos homens. Os batistas são, provavelmente, a denominação protestante de maior impacto no mundo moderno. Com mais de 100 milhões de membros, a sua marca registrada é o confronto direto com o modelo católico e com os presbiterianos. Eles não batizam bebês de forma alguma. Para um batista, a fé e a aliança com Deus não se herdam dos pais. O batismo precisa ser uma declaração pública de alguém consciente que decidiu seguir Jesus e feito exclusivamente por imersão total na água. Essa exigência de uma fé consciente e livre moldou todo o DNA da denominação. O sistema de governo deles é congregacional, ou seja, cada igreja batista é completamente autônoma. Não há papas, não há sínodos, não há bispo mandando de cima para baixo. A própria comunidade local vota, decide seus rumos e contrata ou demite seu pastor. Esse espírito de independência fez dos batistas os grandes pioneiros na defesa de separação entre igreja e Estado. A força dessa cultura é estrondosa. Pense nos corais vibrantes do gospel americano. Aquela música cheia de alma que influenciou o mundo inteiro nasceu nas igrejas batistas negras dos Estados Unidos. Foi também desses púlpitos que saíram gigantes dos direitos civis, como o reverendo Martin Luther King, que usou a Bíblia para liderar a luta contra a segregação racial. Mas aqui entra o paradoxo da independência extrema. A falta de uma liderança central fez com que a denominação se estilhaçasse. Hoje você encontra batistas tradicionais, batistas renovados, que abraçam os dons pentecostais, e os batistas reformados, que adotaram o calvinismo rigoroso. E a mancha histórica deles é pesada. A Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos, a maior do mundo, nasceu em 1845, exatamente porque seus fundadores queriam manter o direito de ter escravos, rachando com os abolicionistas do norte. Hoje, essa autonomia absoluta permite que exista uma igreja batista fundamentalista de um lado e uma hiperliberal do outro, provando que a liberdade total tem como preço, muitas vezes, a perda da própria identidade do grupo. Agora chegamos aos pentecostais, e essa denominação é uma das que tem um crescimento mais acelerado do mundo inteiro. E o Brasil tem um papel central nisso. Mas a pergunta que a gente se faz é: por que o crescimento dela é tão acelerado? O que ela oferece que outras denominações não conseguem oferecer? Os pentecostais são a denominação cristã de crescimento mais acelerado do planeta, com mais de 600 milhões de fiéis e expansão explosiva na América Latina,
África e Ásia. Essa explosão moderna começou de forma improvável em 1906, no avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, liderado por William J. Seymour, um pregador negro e cego de um olho. Isso aconteceu em uma época de forte segregação racial, onde brancos, negros e latinos se misturavam nos cultos. No Brasil, gigantes como a Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular e a Igreja de Deus dominam o cenário. Em doutrina, eles compartilham a base dos batistas, a Bíblia como autoridade suprema e o batismo apenas de crentes conscientes, mas divergem em um ponto que muda absolutamente tudo. Os dons espirituais não ficaram restritos ao passado com os apóstolos. Eles estão ativos ainda hoje. Para os pentecostais, a glossolalia, que é o dom em falar em línguas estranhas, a profecia e a cura divina são o motor da igreja. Isso tudo transforma a atmosfera dos cultos. Música intensa, pessoas orando em voz alta ao mesmo tempo, lágrimas, ungimento com azeite e fiéis caindo com experiências de êxtase. Para quem vem de fora pode parecer caos, para quem está dentro é a experiência concreta de um Deus palpável. Isso explica o apelo avassalador do movimento nas periferias do mundo. Em vez de uma fé teórica e distante, eles oferecem esperança em uma resposta visceral para quem sofre aqui e agora. Mas aqui entra uma sombra e contradição do movimento. A busca incessante por experiências sobrenaturais frequentemente cruza a linha para o emocionalismo tóxico e manipulação. Em muitas congregações, falar em línguas tornou-se um selo de status, criando cristãos de primeira e segunda classe e gerando muita angústia em quem não tem a mesma experiência. A pressão por milagres visível é tão sufocante que doentes crônicos muitas vezes são acusados de ter pecado oculto ou falta de fé quando não são curados. Além disso, o foco extremo na experiência emocional abriu portas para que líderes carismáticos colocassem suas revelações divinas acima da própria Bíblia, criando um terreno fértil para abuso de poder. Mas o pentecostalismo não parou por aí. Lá na metade do século XX, surgiu algo novo dentro desse movimento. Uma versão mais midiática, mais empresarial e muito mais polêmica. E que gerou uma divisão até entre os próprios pentecostais. E eu tenho certeza que você, como brasileiro, conhece um pouco desse universo. O neopentecostalismo emergiu principalmente a partir das décadas de 70 e 80, primeiro nos Estados Unidos, com o chamado Movimento da Palavra de Fé ou Teologia da Prosperidade, e rapidamente se espalhou pelo Brasil e por toda a América Latina. Ele parte da mesma base pentecostal, dons espirituais, experiência do Espírito Santo, cura divina, mas adiciona elementos que o tornam radicalmente diferente e também radicalmente controverso. A característica mais marcante é a teologia da prosperidade, a ideia de que a fé não é apenas um caminho para a salvação eterna, mas também para bênçãos materiais aqui e agora. Saúde, riqueza, sucesso nos negócios e restauração familiar seriam promessas acessíveis a qualquer crente que semear a fé, o que na prática frequentemente significa contribuições financeiras para a igreja. Esse modelo criou um formato de gestão religiosa altamente empresarial, líderes carismáticos com presenças midiáticas massivas, estações de TV e rádios próprias, eventos em estádios e patrimônios milionários. A outra marca registrada é a guerra espiritual, a crença de que demônios e espíritos malignos são responsáveis diretos por doenças, vícios, fracassos e problemas familiares, e que devem ser combatidos em cultos de libertação. Sessões de exorcismo coletivo tornam-se parte comum do repertório neopentecostal. No Brasil, denominações como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus são os exemplos mais emblemáticos. Mais do que isso, o neopentecostalismo transformou a política brasileira. Suas lideranças construíram bancadas expressivas no Congresso Nacional e influenciam diretamente leis e debates públicos até hoje. Teólogos e sociólogos divergem sobre esse movimento. Críticos apontam um risco de exploração financeira de fiéis em situações de vulnerabilidade e afastamento das raízes bíblicas do protestantismo histórico. Já por outro lado, defensores argumentam que ele oferece respostas práticas e imediatas para necessidades reais das pessoas, especialmente as mais pobres. O fato é, seja qual for a opinião, o neopentecostalismo é hoje uma das forças religiosas mais poderosas do Brasil. E antes de dar minha opinião sobre tudo isso,
eu preciso te fazer 3 perguntinhas. Qual denominação que você mais se identifica e o porquê? Você acha que a teologia da prosperidade é uma distorção completa do evangelho ou você acha que é uma forma legítima de interpretação da fé? Na sua visão, o que é mais importante na fé? A tradição histórica ou uma experiência pessoal com Deus? Agora deixa eu te dizer o que eu penso sobre tudo isso. Eu tentei ser o mais imparcial possível ao longo de todo esse vídeo, te apresentando os fatos, as origens e a história. Mas agora, na minha conclusão, eu preciso ser muito honesto com vocês sobre o que eu penso. Olhando para todo esse panorama, é fato que cada denominação surgiu como resposta a uma necessidade humana, a uma pergunta real que o povo precisava responder. Os luteranos responderam à corrupção com a graça, os batistas ao controle do Estado com a liberdade, os pentecostais a uma fé que havia ficado fria com a experiência. Mas aqui mora o nosso maior erro. A resposta não tem que vir do povo para Deus, ela tem que vir de Deus para o povo. Nenhum ser humano, nenhum concílio e nenhum líder é absoluto. Só Deus é. Então, se você quer a resposta definitiva para a pergunta que eu fiz no início do vídeo, que é por que os cristãos são tão diferentes e divididos, a resposta se resume a uma única palavra: vaidade. A imensa maioria dessas rupturas não aconteceu por zelo espiritual, mas pela pura vaidade dos homens que queriam poder ou que achavam que sabia mais do que os outros. Jesus sempre foi muito simples. Se nós apenas fizéssemos o que ele ensinou nos evangelhos, seria mais do que o suficiente. E essa vaidade está em todos os lados. Ela está no protestantismo, nas suas milhares de divisões, e está também no cristianismo antigo. Os católicos costumam se vangloriar dizendo que não sofrem desse mal, que possuem uma unidade inquebrável. Mas é óbvio que essas divisões existem e são brutais dentro da própria Igreja Católica. Porém, de tudo o que vimos hoje, o que mais me preocupa e me assusta é o neopentecostalismo. Vocês podem discordar e deixar a opinião de vocês aí nos comentários, mas a minha é clara. O que eles fazem é uma distorção completa da fé e um verdadeiro escárnio ao cristianismo. O que nós estamos vendo é a destruição de vidas e famílias inteiras, pessoas sendo sugadas em busca de ganhos financeiros que alimentam impérios milionários. E é exatamente por causa dessa vertente que se disseminou pelo mundo a visão latente de que todo pastor é ladrão e que a igreja só serve para roubar o dinheiro do povo. Eles pregaram a cruz e transformaram num balcão de negócios. No fim das contas, a igreja está tão dividida porque o coração do homem é corrompido. Então é isso, pessoal, chegamos ao final do vídeo. E se ele acrescentou algo para você, curte, se inscreve, ativa o sininho, porque quando a gente postar o próximo vídeo, você vai receber a notificação. E não esquece de deixar sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo. Fui!